Sejam bem-vindos ao nosso canal, o lugar onde você acompanha todas as novidades do nosso Mengão. Antes de começarmos, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o Flamengo. Hoje vamos falar dessa grande perda para o futebol e também vamos atualizar vocês da situação de uma negociação que pode ser importante para o Mengão nessa temporada 2025. No mercado da bola, movimentações entre grandes clubes brasileiros sempre geram expectativas, e a possível negociação envolvendo Flamengo e Internacional não é diferente. O rubro-negro, que busca reforçar seu elenco para a temporada, sinalizou que está disposto a liberar o zagueiro Pablo ao Colorado. Em contrapartida, o Flamengo pretende trazer Vitão, jovem defensor do Internacional, como parte da negociação. Essa possível troca não apenas destaca o planejamento estratégico de ambas as equipes para 2025, mas também reflete como o mercado brasileiro tem evoluído, com clubes dispostos a realizar trocas envolvendo grandes nomes. Vamos entender os detalhes dessa negociação e o impacto que ela pode ter nos dois times. Contratado pelo Flamengo em 2022 após uma passagem pelo futebol europeu, Pablo chegou ao clube cercado de expectativas. O zagueiro, que foi destaque no Atlético Paranaense, enfrentou altos e baixos no rubro-negro. Apesar de momentos de solidez defensiva, sua trajetória foi marcada por críticas da torcida e algumas atuações irregulares em jogos decisivos. Com a chegada de novos reforços defensivos e a evolução de jogadores como Léo Pereira, a concorrência no setor aumentou, e Pablo acabou perdendo espaço no time titular. Mesmo assim, sua experiência e qualidade técnica continuam sendo reconhecidas, e o Internacional enxerga nele uma solução imediata para sua defesa, especialmente após sofrer com instabilidade defensiva em 2024. Do outro lado da possível negociação está Vitão, de 24 anos, uma das promessas mais sólidas do Internacional nos últimos anos. O jovem zagueiro tem se destacado por sua segurança, velocidade e habilidade na saída de bola, características que chamaram a atenção de clubes brasileiros e internacionais. Vitão é visto como um jogador de perfil moderno, capaz de agregar qualidade à defesa flamenguista, que, em alguns momentos, demonstrou fragilidades. Para o técnico Felipe Luiz, trazer Vitão seria uma oportunidade de renovar o setor defensivo e apostar em um jogador com grande potencial de crescimento. Além disso, a juventude de Vitão encaixa perfeitamente no planejamento do Flamengo, que busca equilibrar o elenco entre jogadores experientes e jovens promissores. O Flamengo estaria disposto a incluir Pablo na negociação com o Internacional e adicionar uma compensação financeira ao pacote para viabilizar a chegada de Vitão. Fontes próximas aos clubes indicam que as conversas estão avançadas, mas ainda dependem de ajustes nos valores envolvidos e na vontade dos atletas. Para o Internacional, perder Vitão pode parecer um golpe, mas a chegada de Pablo, somada ao valor financeiro oferecido, pode ser um alívio em um momento em que o clube busca equilibrar as contas e montar um elenco competitivo para 2025. Por outro lado, para o Flamengo, o investimento em Vitão é visto como estratégico, considerando não apenas o impacto imediato no time, mas também o potencial de revenda do jogador no futuro, algo que o clube tem valorizado em suas negociações recentes. Caso a negociação seja concretizada, o Flamengo terá que reavaliar sua dinâmica defensiva. A saída de Pablo significa a perda de um jogador experiente e acostumado com a pressão de atuar em um clube de massa. No entanto, a chegada de Vitão promete trazer novas opções e maior versatilidade ao setor. Além disso, Vitão poderá se beneficiar do ambiente de alto nível competitivo do Flamengo, evoluindo ao lado de zagueiros como Léo Pereira. Essa convivência pode ser crucial para o desenvolvimento do jovem defensor, que terá a chance de disputar competições importantes como a Libertadores e o Brasileirão. Para o Internacional, a chegada de Pablo pode ser interpretada como uma tentativa de corrigir problemas defensivos que marcaram a temporada passada. O Colorado aposta na experiência do zagueiro para liderar a defesa e trazer estabilidade ao time. Ainda assim, perder Vitão pode ser arriscado, já que o jogador representava o futuro do setor defensivo do clube. A compensação financeira oferecida pelo Flamengo será fundamental para justificar a decisão perante a torcida e a direção. Como esperado, as reações das torcidas de Flamengo e Internacional variam.
No lado flamenguista, muitos questionam a utilidade de Pablo no elenco, mas também enxergam a negociação como uma oportunidade de trazer um jovem zagueiro promissor. Já os colorados estão divididos. Alguns acreditam que a saída de Vitão pode prejudicar o planejamento a longo prazo, enquanto outros entendem que a chegada de Pablo, somada ao dinheiro, pode trazer benefícios imediatos. A possível troca entre Flamengo e Internacional evidencia o quanto o mercado brasileiro está amadurecendo, com clubes buscando soluções que atendam tanto às necessidades esportivas quanto às financeiras. Se concretizada, a negociação pode ser benéfica para ambas as equipes. O Flamengo ganhará um zagueiro jovem e promissor, enquanto o Internacional poderá contar com um defensor experiente e ainda equilibrar suas finanças. O desfecho dessa história promete movimentar o mercado da bola e será acompanhado de perto pelos torcedores de ambos os times. O que é certo é que Flamengo e Internacional estão pensando grande para 2025, e as decisões tomadas agora poderão definir o sucesso de suas temporadas. E aí, torcedor, o que acha dessa possível contratação? Não deixe de curtir, comentar e seguir nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, ajudando nosso Mengão a ficar cada vez maior. Agora vamos comentar dessa triste perda no mundo do futebol, deixando aqui a nossa homenagem. O Brasil perdeu um de seus maiores ícones do jornalismo esportivo no dia 10 de janeiro de 2025. Aos 92 anos, Léo Batista deixou um legado inigualável e uma história de vida marcada por dedicação, talento e paixão pelo esporte. Durante mais de 5 décadas, ele foi a voz e o rosto de grandes momentos do esporte brasileiro, sempre transmitindo credibilidade, carisma e uma visão única sobre o futebol. Sua morte deixou uma lacuna não apenas no jornalismo, mas também no coração dos jogadores, torcedores e colegas, incluindo Zico, um dos maiores ídolos da história do futebol. Uma carreira brilhante e pioneira. Nascido em 1923, no Rio de Janeiro, Léo Batista iniciou sua trajetória no rádio, onde rapidamente se destacou por sua habilidade em narrar os acontecimentos esportivos com precisão e emoção. Sua transição para a televisão aconteceu nos anos 1960, quando ingressou na TV Globo, tornando-se um dos primeiros jornalistas esportivos a conquistar o público na nova mídia. Durante sua longa carreira, Léo Batista apresentou programas como o Globo Esporte e marcou época ao narrar gols e anunciar os resultados de jogos com sua voz inconfundível. Ele foi testemunha ocular de gerações de atletas e clubes que moldaram o futebol brasileiro. Léo acompanhou a ascensão de craques como Pelé, Sócrates, claro, Zico, o eterno camisa 10 do Flamengo. A relação com Zico e o Flamengo. Entre as muitas histórias de Léo Batista no jornalismo, sua relação com Zico foi uma das mais marcantes. Nos anos 1970 e 1980, quando Zico brilhava nos gramados e construía sua lenda no Flamengo, Léo Batista era uma das vozes que levavam ao público as façanhas do Galinho de Quintino. Léo não era apenas um jornalista que narrava os feitos de Zico, ele admirava o jogador pelo profissionalismo e pela paixão que ambos compartilhavam pelo futebol. Em entrevistas, Zico não escondia sua admiração por Léo Batista, considerando-o uma referência no jornalismo esportivo. Para Zico, ouvir seu nome sendo anunciado por Léo após um gol era um reconhecimento especial. Em uma ocasião emblemática, Léo Batista narrou com emoção a vitória do Flamengo na final da Libertadores de 1981, quando Zico foi peça-chave no título. Esse momento ficou gravado na memória de torcedores e reforçou o respeito mútuo entre os dois. Um adeus que emocionou a todos. A notícia da morte de Léo Batista comoveu o Brasil e deixou o mundo do esporte em luto. Diversos jogadores, ex-jogadores, clubes e colegas de profissão manifestaram sua tristeza e homenagearam o jornalista. Zico, que estava no Japão a trabalho, fez questão de prestar sua homenagem em um vídeo emocionado. Perdemos um gigante, um mestre. Léo Batista foi mais do que um jornalista, ele era parte da nossa história. Todos nós, jogadores, sentiremos sua falta. A repercussão da morte de Léo Batista mostra o impacto que ele teve em gerações. Além de Zico, craques como Romário, Cafu e Neymar lamentaram sua perda, reforçando a importância de Léo no cenário esportivo brasileiro. Um legado eterno. A contribuição de Léo Batista vai muito além das transmissões de resultados e narrações de gols. Ele foi um pioneiro,
um mestre que formou e inspirou gerações de jornalistas. Sua ética profissional, seu amor pelo futebol e seu compromisso com a informação transformaram a maneira como o esporte é tratado na mídia. Léo Batista deixa como legado um exemplo de dedicação e paixão pelo que fazia. Sua morte é, sem dúvida, uma perda irreparável, mas sua história continuará viva na memória de quem o acompanhou ao longo de décadas. Conclusão. A ligação entre Léo Batista e Zico simboliza a relação entre o futebol e o jornalismo. De um lado, um craque que encantava os torcedores nos gramados, do outro, um jornalista que sabia traduzir a magia do jogo para os milhões de apaixonados pelo esporte. Hoje, ambos fazem parte da história do futebol brasileiro. Enquanto o futebol segue sua jornada, o nome de Léo Batista será sempre lembrado como um ícone. Ele não apenas relatou os acontecimentos do esporte, ele os tornou inesquecíveis. Léo Batista, descanse em paz. Sua história será contada por gerações.